Olá pessoal, meu nome é Bruna, sou professora de Química e agora a gente vai resolver um exercício do ITA 2013, que diz o seguinte: é errado afirmar que, a temperatura de 25 graus Celsius, o potencial de um eletrodo de cobre constituído pela imersão de uma placa de cobre em solução aquosa 1 mol por litro de cloreto de cobre, alternativa A, diminui se amônia é adicionada à solução eletrolítica, B, diminui se a concentração do cloreto de cobre na solução eletrolítica for diminuída. C. Duplica se a área da placa de cobre imersa na solução eletrolítica for duplicada. D. Permanece inalterado se o nitrato de potássio for adicionado à solução eletrolítica, tal que a sua concentração nessa solução seja 1 milimol por litro. E E. Aumenta se a concentração de íons de cobre for aumentada na solução eletrolítica. Como na alternativa A diz que está amônia sendo adicionada à solução, então, pela equação de Nash, o potencial ele depende somente da concentração de cobre, 2+. Esse Q significa que é como se fosse a constante de equilíbrio, só que fora do equilíbrio. A constante de equilíbrio é produto sobre reagente, e o reagente que está sendo alterado aqui é só o cobre 2+. Pelo sinal de menos, a gente deixa o potencial e a concentração de cobre 2+, diretamente proporcional. Então, se eu adiciono cobre, o potencial aumenta. Aqui está sendo adicionado a amônia. Com isso, a equação ela é deslocada para o lado dos produtos. Se ela é deslocada para o lado dos produtos, diminui a concentração de cobre. Diminuindo a concentração de cobre 2+, diminui o potencial. Então, essa alternativa aqui está correta. Na B, diz que diminui se a concentração de cloreto de cobre na solução eletrolítica for diminuída. Se a concentração de cloreto de cobre for diminuída, a concentração de cobre também diminui. Se diminui a concentração de cobre, diminui o potencial. Então, essa alternativa também está correta. Na alternativa C diz, duplica se a área da placa de cobre imersa na solução eletrolítica for duplicada. Como a gente pode perceber, na equação não depende da placa, do cobre metálico. Então, em nada vai se alterar o potencial se eu aumentar a superfície de contato da placa. Então, essa alternativa aqui, ela está errada. Como a pergunta diz que é errado afirmar, então essa alternativa já seria escolhida. Mas a gente vai justificar o porquê. A D e a E também estão corretas. Na D diz, permanece inalterado se o nitrato de potássio for adicionado à solução eletrolítica, sendo que a sua concentração é de 1 milimol. 1 milimol, mili é 10 a menos 3. É uma concentração muito pequena. Realmente não vai alterar o potencial se eu adicionar essa solução nessa concentração. Então, também está correta. Na alternativa E diz que o potencial aumenta se a concentração de íons cobre for aumentada na solução. Se a concentração de íons cobre for aumentada, o potencial aumenta também consequentemente. Essa alternativa está correta. Com isso, a escolha é a alternativa C. Espero que vocês tenham entendido. Obrigada, até a próxima!